Imagine o template do ditador do século XX. Há um golpe de Estado ou uma guerra civil para chegar ao poder. Há purgas massivas para conservá-lo. Há um culto à personalidade, contas bancárias na Suíça, palácios com tudo folheado a ouro e um plano de fuga para o dia em que tudo desabe. Hitler aparece automaticamente nessa lista. É o ditador, o arquétipo, o nome que define a categoria inteira. Mas há algo que quase ninguém nota. Em praticamente cada eixo que os historiadores utilizam para medir ditaduras, Hitler não apenas quebrou esse template, foi o seu oposto exato. Entregaram-lhe o poder legalmente. Nunca purgou o seu círculo interno. Não nomeou sucessor até as últimas horas da sua vida. Não construiu nenhuma dinastia. Recusou o exílio. Ordenou a destruição do seu próprio país. E deu um tiro em si mesmo num sótão aos 56 anos. Cada outro ditador dessa lista queria sobreviver. Hitler queria o oposto, e essa inversão única é a chave mestra para entender quase tudo o que as pessoas entendem mal sobre o Terceiro Reich. Em 30 de janeiro de 1933, às 11h30 da manhã, Adolf Hitler prestou juramento como chanceler do Reich alemão no Palácio do Presidente do Reich, em Berlim. Colocaram-lhe a faixa tricolor na manga. Houve apertos de mãos, houve fotografias, e o que tinha acabado de ocorrer naquela sala era, do ponto de vista da história das ditaduras do século XX, algo completamente sem precedentes. Não tinha havido nenhum golpe, não tinha havido nenhuma guerra civil, não havia nenhum cadáver nas ruas. O próprio sistema constitucional da República de Weimar, o próprio mecanismo projetado para conter e canalizar o poder político, tinha acabado de instalar na chancelaria o homem que tinha prometido destruí-lo. Compare isso com o resto da lista. Iosif Stalin passou décadas manobrando dentro do partido bolchevique, superando rivais um a um, aproveitando-se da morte repentina de Lenin em janeiro de 1924 para consolidar um controle que ninguém lhe teria entregue voluntariamente. Mao Zedong combateu em uma guerra civil que consumiu décadas e milhões de vidas antes de proclamar a República Popular China em Tiananmen em 1 de outubro de 1949. Benito Mussolini marchou sobre Roma à frente dos seus camisas negras em outubro de 1922, ameaçando com a insurreição armada, até que o rei Victor Manuel III cedeu. Francisco Franco lançou um golpe militar em 17 de julho de 1936, que desangrou a Espanha durante 3 anos de guerra fratricida. Fidel Castro passou 2 anos na Sierra Maestra dirigindo uma insurgência guerrilheira antes de entrar em La Habana em 8 de janeiro de 1959. Kim Il-sung foi fisicamente instalado em Pyongyang pelo avanço do Exército Vermelho Soviético em 1945. Todos eles pagaram o preço que o trabalho normalmente custa: violência, exílio, prisão ou as 3 coisas juntas. Hitler não pagou nenhum deles. O historiador Ian Kershaw, em sua monumental biografia em 2 volumes publicada entre 1998 e 2000, articulou o mecanismo com precisão. Hitler foi encaixotado no poder pelas elites conservadoras que acreditaram poder mantê-lo em uma coleira. O ex-chanceler Franz von Papen, arquiteto do Acordo nas Sombras, disse a um amigo poucos dias antes: "Nós contratamos Hitler." A confiança de Papen era tão absoluta que chegou a apostar que poderia fazer Hitler recuar em 6 semanas. O presidente Paul von Hindenburg, um marechal de campo de 85 anos que uns meses antes tinha chamado Hitler desdenhosamente de "o Cabo da Boêmia", assinou a ordem de nomeação nessa mesma manhã. Não porque o admirasse, mas porque o sistema político da República de Weimar estava tão fraturado, tão paralisado pela crise econômica desencadeada após o craque da Bolsa de outubro de 1929, que Hindenburg tinha poucas alternativas que não envolvessem ruptura constitucional, que era exatamente o que queria evitar. O NSDAP tinha alcançado 37,4% dos votos nas eleições de julho de 1932. Tinha perdido 2 milhões de votos em novembro desse mesmo ano, caindo para 33,1%. A maré parecia estar recuando. Hitler estava sendo derrotado pelo processo democrático. E foi então quando o processo democrático o salvou. Von Papen precisava dos votos nazistas para formar governo. Hindenburg precisava de estabilidade.
Hitler obteve a chancelaria com apenas 2 ministros nazistas em um gabinete de 11 pessoas. Os conservadores acreditavam que isso era suficiente para controlá-lo. Em 53 dias, esse cálculo já era irrecuperável. Em 23 de março de 1933, o Reichstag se reuniu no Kronloper, a Ópera de Berlim, porque o edifício do parlamento tinha ardido 3 semanas antes em um incêndio que os nazistas atribuíram aos comunistas. Os deputados do SPD, o Partido Social Democrata, sabiam exatamente o que estava por ocorrer. Fora do edifício, as SA em uniforme marrom formavam filas silenciosas. Dentro, soldados das SS flanqueavam o corredor central. O deputado Otto Wels, presidente do SPD, levantou-se nesse ambiente de intimidação calculada e pronunciou umas palavras que a história recolheria. Nos confiarão a indestrutível justiça, a humanidade e a liberdade. O resto dos deputados social-democratas que não tinham sido já detidos ou que não tinham se exilado, votaram contra. Todos os demais partidos, incluindo o Zentrum Católico, votaram a favor da lei de habilitação que entregava ao Executivo poderes para legislar sem o Parlamento. O resultado final foi 441 a 94. O próprio Parlamento alemão, por uma maioria de mais de 80%, votou voluntariamente a dissolução de sua própria autoridade para fazer leis. Nenhum outro ditador do século XX teve esse ponto de partida. Nenhum recebeu as chaves da instituição pensada para detê-lo das próprias mãos dessa instituição. As purgas são a assinatura dos ditadores. São a prova de que o poder lhes importa mais do que qualquer outra coisa. São o mecanismo mediante o qual um homem converte a vitória inicial em domínio permanente. Quando observas o Terceiro Reich de fora, assumes que Hitler operou da mesma maneira, e é uma suposição tão razoável, tão consistente com tudo o que sabemos sobre como funcionam as autocracias, que poucas pessoas se detêm para comprová-la. O resultado é surpreendente. Hermann Göring esteve ao lado de Hitler desde 1922. Foi um dos primeiros líderes do NSDAP, comandante das SA nos anos de luta, ferido na virilha durante o fracassado Putsch de Munique de 8 a 9 de novembro de 1923. Durante a República de Weimar, foi eleito deputado ao Reichstag em 1928 e se converteu em seu presidente em 1932, uma posição desde a qual usou o poder parlamentar para torpedear qualquer possibilidade de que o sistema bloqueasse Hitler. Em 1933, era ministro-presidente da Prússia, controlando a maior força policial da Alemanha. Em 1936, dirigia o plano de 4 anos que reorganizava a economia alemã sob prioridades bélicas. Em julho de 1940, após a queda da França, Hitler lhe concedeu o posto único de Marechal do Reich, Reichsmarschall, o único título desse posto em todo o exército alemão, uma honra que não tinha precedente nem teto hierárquico possível. O homem que tinha sido companheiro de socos e cerveja nos anos de luta de Munique continuava sendo o número 2 do regime 18 anos depois. Joseph Goebbels se uniu ao movimento em 1926 e foi nomeado Gauleiter de Berlim esse mesmo ano, com a missão de conquistar uma cidade que era fortaleza operária, socialista e comunista. Fez isso. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Goebbels se converteu em ministro do Reich para a ilustração do povo e a propaganda, controlando a rádio, o cinema, a imprensa e as artes de um país de 70 milhões de pessoas. Esse cargo ele manteve sem uma única interrupção nem ameaça séria durante 12 anos. Quando Hitler ditou seu testamento político na madrugada de 29 de abril de 1945, nomeou Goebbels chanceler do Reich, o último dos grandes cargos reservado para o final como recompensa a quem nunca tinha claudicado. Ao dia seguinte, Goebbels ordenou a administração de cianeto a seus 6 filhos, de idades entre 4 e 12 anos, e se suicidou junto à sua esposa Magda no jardim da chancelaria. Heinrich Himmler se uniu ao partido em 1923 e participou também no Putsch de Munique, embora em um papel secundário portando a bandeira de guerra do Reichskriegsflag. Em 1929, quando Hitler o nomeou Reichsführer SS, o corpo de proteção pessoal que dirigia tinha apenas 290 homens.
O que Himmler construiu com essa semente foi um dos aparatos de poder mais extraordinários que nenhum Estado moderno tenha gerado. As SS passaram de 290 a mais de 1 milhão de membros para 1944. Controlavam a Gestapo, a contra-espionagem, os campos de concentração e extermínio, as Waffen-SS como exército paralelo, a administração policial dos territórios ocupados e grande parte do sistema produtivo que usava trabalho escravo dos campos. Himmler nunca foi questionado nesse cargo até as últimas semanas do regime, quando tentou negociar em segredo com os aliados através do mediador sueco Folke Bernadotte e foi destituído por Hitler por telegrama em 28 de abril de 1945, quando já não restava nada que destituir. Martin Bormann era o homem que controlava o acesso a Hitler. Chefe da chancelaria do partido desde 1941, após a fuga de Hess, seu poder era o da proximidade física. Quem não passava por Bormann não chegava ao Führer. Albert Speer, o arquiteto e depois ministro de armamentos que se converteu em um dos colaboradores mais próximos de Hitler, descreveu Bormann como o homem que mais poder real exercia no Terceiro Reich durante os últimos 3 anos de guerra, não porque tivesse um cargo impressionante, mas porque controlava a agenda, os documentos e os acessos. Seguiu nessa posição até o dia em que Hitler morreu. Albert Speer, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, as mesmas caras, os mesmos nomes, os mesmos homens. 12 anos depois, houve exceções, mas são tão específicas e tão reveladoras em sua especificidade que confirmam a regra em lugar de contradizê-la. Ernst Röhm era o chefe das SA, as seções de assalto, o exército paramilitar de camisas pardas que tinha levado Hitler ao poder à base de violência de rua e terror sistemático. Em 1934, as SA tinham mais de 3 milhões de homens, uma força muito superior ao Reichswehr regular. Röhm queria convertê-las no novo exército alemão e fazer de Hitler o caudilho de uma revolução social ainda pendente. Era veterano de guerra condecorado, comandante brilhante e um dos muito poucos homens com quem Hitler usava o tu, mas representava uma estrutura de poder alternativa que ameaçava tanto o exército profissional quanto as elites conservadoras cujo apoio Hitler ainda necessitava. Na noite das facas longas, entre 30 de junho e 2 de julho de 1934, unidades das SS executaram Röhm e a cúpula das SA, assim como alguns adversários políticos históricos do movimento. O número exato de mortos nunca se estabeleceu com certeza. As cifras oficiais nazistas disseram 77. As estimativas acadêmicas mais sólidas oscilam entre 85 e 200 pessoas. Foi o ato de violência política interna mais concentrado que Hitler autorizou. E foi único, não se repetiu. A motivação não foi a paranoia com um colaborador próximo. Foi a necessidade tática de neutralizar uma estrutura de poder rival antes que o exército, que Hitler necessitava para rearmar a Alemanha, o visse como um obstáculo insuperável. Röhm não foi purgado porque Hitler suspeitasse de sua lealdade. Foi purgado porque sua organização competia estruturalmente com outra organização que Hitler também necessitava. A lógica era a da consolidação estatal, não a do medo pessoal. Rudolf Hess, o secretário pessoal de Hitler, o homem que tinha transcrito Mein Kampf, enquanto os dois cumpriam condenação em Landsberg após o putsch de 1923, voou em solitário para a Escócia em 10 de maio de 1941 em um Messerschmitt Bf 110R, que tinha sido modificado especialmente para o voo de longa distância. Aterrissou em paraquedas perto da propriedade de Dungavel House, em Lanarkshire, e pediu para ser conduzido perante o Duque de Hamilton, com quem queria negociar a paz, convencido de que a Grã-Bretanha podia alcançar um acordo que deixasse Hitler com as mãos livres na Europa continental. Os britânicos o internaram e nunca o utilizaram para nada. Hitler o chamou de louco. Himmler foi informado e iniciou uma investigação rotineira sem consequências para ninguém do entorno de Hess. Rudolf Hess passou o resto da guerra como prisioneiro dos britânicos, foi condenado em Nuremberg à prisão perpétua e morreu na prisão de Spandau em 17 de agosto de 1987 aos 93 anos. Não foi purgado. Foi declarado demente oficial e esquecido. Agora compare isso com Stalin.
O Grande Terror de 1937 e 1938, a fase mais intensa das purgas soviéticas, deixou pelo menos 681.692 pessoas executadas em menos de 2 anos, apenas segundo as cifras oficiais soviéticas desclassificadas após a queda da URSS. As estimativas dos historiadores oscilam entre 750.000 e 1,2 milhões. Eliminou praticamente todos os bolcheviques originais, os homens que tinham feito a revolução junto a Lenin, arrastando-os para as salas dos tribunais militares, forçando-os a confessar crimes fantásticos sob tortura nos sótãos da Lubyanka e executando-os com um disparo na nuca. Georgi Yagoda, o chefe do NKVD que tinha organizado as primeiras purgas, foi ele mesmo preso, julgado e executado em 1938. Seu sucessor, Nikolai Yezhov, o homem que presidiu a fase mais sangrenta do terror, foi retirado do cargo em 1938, quando Stalin necessitava de um bode expiatório para os excessos. Stalin o designou comissário de transportes fluviais, um cargo de nenhum poder, onde Yezhov passou semanas indo a reuniões sem dizer nada, dobrando papéis em forma de aeroplanos e pássaros e atirando-os ao ar. No meio de uma reunião do comissariado, os agentes do NKVD apareceram. Yezhov se levantou, jogou sua pistola sobre a mesa e disse: "Tenho estado esperando isso há muito tempo. Foi executado em 1940. O terror se estendeu ao exército. O marechal Mijail Tukhachevsky, o comandante mais brilhante do Exército Vermelho, inventor da doutrina das operações em profundidade que influenciaria toda a teoria militar do século XX, foi acusado de espiar para a Alemanha. Foi julgado em 11 de junho de 1937 por um tribunal composto por outros generais, alguns dos quais seriam eles mesmos executados nos meses seguintes. Executaram-no no dia seguinte. Em total, a purga militar eliminou 3 dos 5 marechais do exército soviético, 13 de 15 comandantes de exército, 8 de 9 almirantes, 50 de 57 comandantes de corpo e 154 de 186 comandantes de divisão. Stalin desmantelou seu próprio comando militar na véspera da guerra mais destrutiva da história humana porque tinha mais medo de seus generais que de Hitler. Hitler nunca fez nada parecido, não porque fosse leal ou amável. O historiador Alan Bullock apontou em sua análise comparativa que a diferença entre os dois homens não era de intensidade, mas de orientação. Stalin purgava para dentro do sistema porque via em seus próprios colaboradores uma ameaça para seu domínio. Hitler olhava sempre para fora. A ameaça, em seu worldview, nunca estava no círculo interno. Estava no inimigo racial. E enquanto o inimigo racial existisse, a equipe nunca era o problema. Em dezembro de 1941, após as primeiras semanas catastróficas da contraofensiva soviética que deteve o avanço alemão a 30 quilômetros de Moscou, Hitler tomou uma decisão que não tem paralelo entre os líderes da Segunda Guerra Mundial. Relevou o Feldmariscal Walter von Brauchitsch do Comando Supremo do Exército e assumiu ele mesmo o controle direto das operações no Frente Oriental, não como figura representativa ou simbólica, de forma literal e operacional. A partir desse momento, Hitler dirigiu a guerra a nível de divisões individuais. Tinha mapas em cada quartel-general. No Wolfschanze, a Toca do Lobo, nos bosques de Prússia Oriental, com seus bunkers de concreto de vários metros de espessura, suas malhas de camuflagem de nylon verde sobre os tetos, seus geradores independentes e seus sistemas de ventilação forçada, as conferências de situação militares começavam ao meio-dia e podiam durar 4 ou 5 horas. Hitler apontava com seu dedo gordinho marcas no mapa e ditava a posição de regimentos específicos, às vezes até batalhões. Seus generais olhavam em silêncio ou, quando se atreviam, argumentavam e eram ignorados ou demitidos. Nenhum outro líder da Segunda Guerra Mundial fez isso. Winston Churchill confiava no marechal de campo Alan Brooke para a estratégia terrestre. Franklin Roosevelt delegava no general George Marshall. Stalin, que tinha iniciado a guerra purgando seus melhores comandantes, aprendeu a lição após a catástrofe de Barbarroja e delegou crescentemente no marechal Georgy Zhukov e no marechal Alexander Vasilevsky para as operações no Frente Oriental. Hitler confiava em Hitler.
e os homens que de verdade sabiam como combater uma guerra continental o contemplavam com crescente horror. O general Hasso von Manteuffel, um dos comandantes de blindados mais brilhantes do exército alemão, descreveu o paradoxo com precisão clínica depois da guerra. Em sua avaliação, Hitler tinha um conhecimento detalhado do nível de combate inferior, as propriedades das armas, o efeito do terreno e o clima, a moral das tropas. Podia compreender perfeitamente como se movia e combatia uma divisão, mas como operavam os exércitos em conjunto, as grandes combinações estratégicas e táticas, era algo que escapava completamente à sua compreensão. O historiador Jeffrey Megargee chegou a uma conclusão similar em sua análise do comando alemão. O que Hitler tinha alcançado, segundo Megargee, era ganhar uma batalha contra seu próprio Estado-Maior ao custo da estratégia em si mesma. Uma vitória das táticas e da ideologia sobre o critério militar profissional que poderia ter salvado o país. Stalingrado é a imagem concreta dessa abstração. A partir de 19 de novembro de 1942, as forças soviéticas do Frente do Sudoeste, sob o comando do general Nikolai Vatutin, e do Frente de Stalingrado, sob o comando do general Andrei Yeryomenko, iniciaram a Operação Urano. Em 72 horas, os flancos do exército alemão de Georgi no Volga ficaram rompidos. Os exércitos romenos terceiro e quarto que cobriam esses flancos colapsaram. Em 22 de novembro de 1942, os dois braços soviéticos se uniram em Kalak, sobre o Don. Os 220 mil homens do 6º Exército Alemão, sob o comando do general Friedrich Paulus, ficaram completamente cercados. Cada oficial superior no fronte oriental entendia o que tinha de acontecer a seguir: romper o cerco, salvar os homens, preservar o exército para o combate seguinte. A janela para tentar existia. Era estreita, mas existia. Paulus pedia isso. Zeitzler pedia isso. O marechal de campo Erich von Manstein, o homem que enviaram para tentar romper o cerco pelo lado de fora, pedia isso. Hitler não cedeu 1 centímetro. Ordenou ao 6º Exército manter a posição. Prometeu uma ponte aérea que a aritmética básica da capacidade de transporte da Luftwaffe tornava impossível. Para alimentar e abastecer 220 mil homens em combate eram necessárias pelo menos 600 toneladas diárias de mantimentos. A Luftwaffe, no melhor dos dias, com o tempo mais favorável, não podia entregar mais de 100. Em muitos dias não entregava nada. Os soldados do 6º Exército passaram de comer rações reduzidas a comer cavalos de tração, a mastigar couro fervido, a nada. As temperaturas no Volga no inverno de 1942 a 1943 desceram a 40 graus abaixo de zero. Os homens morriam congelados em suas posições. Em 31 de janeiro de 1943, Friedrich Paulus, que horas antes tinha sido promovido por Hitler ao posto de Feldmariscal, em um gesto que era também uma mensagem implícita de que devia morrer antes de se render, rendeu-se ao general Mijail Shumilov, comandante do 64º Exército Soviético. No dia seguinte, fizeram-no as últimas bolsas de resistência ao norte da cidade. 2 de fevereiro de 1943 era a data oficial da rendição completa. 91 mil homens saíram caminhando em direção ao cativeiro soviético sob um frio que cristalizava o hálito e enegrecia os dedos dos pés. Levavam bandagens sujas. Muitos não tinham botas. Caminhavam na neve apoiando-se entre si. Menos de 6 mil deles regressaram algum dia à Alemanha. Um ditador que não deixa o seu melhor general salvar o seu melhor exército está agindo diretamente contra o seu próprio interesse. O que deveria ser impossível, a menos que o interesse não seja o que todo mundo assumia. Aqui está o eixo sobre o qual gira toda a história. Nomeie a única coisa que todos os outros ditadores da Terra sempre compartilharam: o instinto de autopreservação do regime. Stalin matou para se manter vivo. Mao purgou para conservar o poder. A dinastia Qin existe porque 3 gerações priorizaram sua própria sobrevivência acima de qualquer outra consideração. Mussolini escapou disfarçado em direção à Suíça, quando os partisanos italianos se aproximavam, e foi capturado em 27 de abril de 1945 na localidade de Dongo, às margens do Lago de Como, tentando cruzar a fronteira suíça escondido em um caminhão alemão.
Ceausescu saiu de Bucareste em helicóptero em 22 de dezembro de 1989, enquanto a multidão assaltava o Comitê Central. Saddam Hussein foi tirado de um buraco na terra perto de Ad-Daur, na província de Salah Jad-Din, em 13 de dezembro de 2003. Gaddafi foi encontrado dentro de um tubo de drenagem em Sirte em 20 de outubro de 2011. Mobutu, Marcos, Baby Doc Duvalier, todos fugiram para o exílio estrangeiro e viveram seus últimos dias na praia de outro país. Hitler é o único entre todos eles que ficou em Berlim. Mais que isso, o comportamento que mais claramente separa o regime nazista de qualquer outro regime ditatorial do século XX é a decisão, documentada, sistemática e reiterada, de priorizar o extermínio por cima da guerra, inclusive quando essa priorização acelerava a derrota. Na primavera e no verão de 1944, quando a situação no fronte oriental se deteriorava a um ritmo que fazia de cada vagão de trem, cada locomotora, cada via férrea, um recurso militar crítico, os deportados húngaros chegavam ao complexo de Auschwitz-Birkenau a um ritmo que seus próprios operadores nunca tinham visto. Entre 15 de maio e 9 de julho de 1944, em menos de 2 meses, aproximadamente 437 mil judeus húngaros foram deportados para Auschwitz. Os historiadores Raoul Hilberg e Christopher Browning documentaram o debate interno entre as autoridades militares e as SS pelo uso dessa capacidade ferroviária. O exército precisava dos trens. As SS os obtiveram para as deportações. Hitler não interferiu para restringir as operações de extermínio. As câmaras de gás de Auschwitz II-Birkenau funcionavam naqueles meses à capacidade máxima. As 4 instalações de cremação, construídas entre 1942 e 1943, tinham capacidade técnica para incinerar os restos de aproximadamente 4.756 pessoas diariamente. Nos piores dias de 1944, quando os trens chegavam em comboios de 4 ou 5 por jornada, os cadáveres superavam essa capacidade e parte dos restos teve de ser queimada em fossas abertas ao ar livre no campo. Testemunhas sobreviventes como Primo Levi, que chegou a Auschwitz em fevereiro de 1944 em um comboio vindo da Itália, descreveram o cheiro que impregnava o ar do campo, inclusive antes de entender o que o produzia. Uma mistura de fumaça densa e adocicada que vinha da direção dos crematórios. O Sonderkommando, os prisioneiros forçados a trabalhar nos crematórios, era eliminado periodicamente e substituído por novos internos para evitar testemunhos. O extermínio vinha primeiro. A guerra vinha em segundo. A guerra era o meio para o extermínio, não o contrário. Os historiadores que dedicaram suas carreiras a olhar fixamente para o interior do Terceiro Reich convergem nessa mesma conclusão a partir de ângulos diferentes. Ian Kershaw construiu sua interpretação sobre o conceito de trabalhar em direção ao Führer. No Terceiro Reich, os funcionários e oficiais em todos os níveis competiam para se antecipar aos desejos da liderança, e o movimento resultante nunca foi em direção à moderação, mas sempre em direção à radicalização. Os atos de extermínio não precisavam de uma ordem direta explícita em cada caso. Precisavam de um ambiente em que a eliminação do inimigo racial fosse o sinal mais consistente que emanava do centro do poder. Saul Friedlander, em sua monumental obra O Terceiro Reich e os Judeus, construída em parte sobre testemunhos das vítimas além dos perpetradores, argumentou que o antissemitismo de Hitler não era uma ferramenta de mobilização política, mas a substância mesma de sua visão de mundo. O extermínio do povo judeu não era instrumental para nenhum outro objetivo político, porque era o objetivo político em si mesmo. Timothy Snyder, comparando os territórios de massacre entre o espaço soviético e o espaço nazista em suas terras de sangue, mostrou como a violência hitleriana tinha uma lógica interna que nenhum modelo de racionalidade política convencional pode explicar. Não produzia vantagens estratégicas, não fortalecia a posição do regime diante de seus inimigos, não consolidava o território. A única lógica que a explica é a lógica da missão. Nenhum regime otimizado para a sobrevivência se comporta assim. Nenhum sistema político racional desvia recursos militares para o extermínio no momento de máxima pressão bélica.
A missão sempre superou em nível a sobrevivência do regime. Há um detalhe que Robert G. L. Waite documentou em seu estudo psicológico de Hitler publicado em 1977 e que Kershaw confirma a partir de outro ângulo. Hitler pensava na guerra e na questão judaica como entidades inseparáveis desde o princípio. Em sua profecia de 30 de janeiro de 1939, pronunciada perante o Reichstag, havia declarado explicitamente que se os poderes financeiros judeus lançassem a Europa em outra guerra mundial, o resultado seria a aniquilação da raça judaica na Europa. Depois, quando a guerra chegou, a utilizou como justificativa retroativa e como marco operacional para o extermínio. A guerra não foi a causa do Holocausto. Foi o álibi e o ambiente que o tornou possível logisticamente. E quando os recursos da guerra entravam em competição com os recursos do extermínio, o extermínio ganhava. Tudo o que vem depois nesta história é a consequência dessa inversão única. Para entender por que 30 de janeiro de 1933 foi possível, é preciso retroceder ao homem que chegou àquele gabinete do Palácio Presidencial. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1989 em Braunau am Inn, uma pequena cidade na margem austríaca do rio Inn, em frente à fronteira com a Baviera. Seu pai, Alois Hitler, era funcionário da alfândega, filho ilegítimo que havia portado durante 39 anos o sobrenome Schicklgruber antes de mudá-lo em 1976 para Hitler, a forma do nome de Johann Georg Hitler, que havia reconhecido a paternidade de Alois póstumamente. O próprio Hitler confessou em conversas privadas que Heil Schicklgruber teria soado impossível como saudação nacional. A mudança de sobrenome de seu pai foi, literalmente, o primeiro golpe de sorte de sua vida e ocorreu 13 anos antes de ele nascer. Sua mãe, Clara Pölzl, foi, segundo todos os testemunhos disponíveis, a pessoa a quem Hitler amou genuinamente ao longo de sua vida. O médico judeu Eduard Bloch, que atendeu Clara Hitler durante sua agonia por um câncer de mama que culminou em 21 de dezembro de 1907. E que mais tarde fugiu da Alemanha nazista com a proteção explícita do próprio Hitler, a descreveu como uma mulher simples, modesta e bondosa, de cabelos castanhos e olhos cinza-azulados de expressão bonita. E descreveu a dor do filho diante de sua morte como algo que nunca havia visto em seus quase 40 anos de prática médica. A devastação de um jovem que havia regressado de Viena para se sentar à cabeceira de sua cama e que, nos dias posteriores ao enterro, voltou ao consultório de Bloch para agradecer-lhe pessoalmente por sua atenção. Hitler levou uma fotografia de sua mãe até os últimos dias no bunker. O biógrafo Robert G. L. Waite assinalou em seu estudo que um dos traços mais marcantes do Hitler adulto era o seu infantilismo. O chefe de Estado que decidia o destino de nações tinha os gostos, as obsessões e o estilo de vida do adolescente de Linz. Colecionava livros sobre frenologia e craniologia, a pseudociência de medir crânios para deduzir o caráter. Consumia quantidades industriais de chocolates e doces em privado. Convocou em 1937 um grupo de especialistas médicos, chefiados pelo reputado cirurgião Ferdinand Sauerbruch, para que medissem com calibradores e fitas cada centímetro de seu crânio e o comparassem com as medidas de Federico el Grande, Bismarck e Napoleão. Escutou com satisfação infantil quando lhe disseram que algumas de suas medidas eram notavelmente semelhantes às de Federico. Sim, anotem tudo, disse-lhes. Seu pai morreu quando tinha 13 anos. Seu irmão Edmund havia morrido quando tinha 11. A proteção excessiva de uma mãe ansiosa e a presença ameaçadora de um pai disciplinador e irascível deixaram um padrão que seus biógrafos debateram durante décadas. O que sim está documentado é a trajetória posterior: abandono escolar, fracasso repetido nos exames de admissão à Academia de Belas Artes de Viena em 1907 e de novo em 1908. Anos de pobreza nos albergues para homens sem teto da capital austro-húngara, vendendo aquarelas de temas vienenses a turistas e comerciantes de molduras para quadros. A Academia rejeitou suas obras 2 vezes. O diretor do departamento de pintura sugeriu-lhe que se orientasse para a arquitetura, mas Hitler não tinha o diploma de ensino médio que se requeria para ingressar na escola de arquitetura. O edifício fechado,
Os jovens que fracassam em seus sonhos às vezes se voltam sobre si mesmos. Hitler se voltou contra o mundo. Foi em 22 de fevereiro de 1920, quando Hitler falou perante uma multidão de mais de 2.000 pessoas no Hofbräukeller de Munique, no primeiro grande ato público do NSDAP. O efeito foi transformador, não apenas sobre o público, mas sobre ele mesmo. O professor Karl Alexander von Müller, historiador da Universidade de Munique, que esteve presente naqueles primeiros comícios, descreveu o que via. Um homem desajeitado que, ao começar a falar, se convertia em outro, enchendo a sala com sua voz, dissolvendo as resistências do público com uma energia que parecia circular entre o orador e a audiência, em uma espiral que se amplificava a si mesma. O jornalista e escritor alemão Konrad Hayden, que ouviu Hitler dezenas de vezes e foi um de seus críticos mais precoces, descreveu-o como um homem capaz de converter em questão de minutos uma multidão silenciosa e cética em uma massa vibrante e unida. Suas palavras vão como uma flecha em direção ao seu destino, toca cada ferida privada em carne viva, liberta o inconsciente coletivo, expressando suas aspirações mais íntimas, dizendo-lhe o que mais quer escutar. Havia descoberto seu instrumento, a única capacidade excepcional que possuía com certeza. A inflação galopante de 1923, a Grande Depressão iniciada em 1929, o trauma coletivo da derrota de 1918, a humilhação do Tratado de Versalhes com sua cláusula de culpa de guerra e suas reparações impossíveis, criaram o ecossistema no qual esse talento se tornou letal. Alan Bullock assinalou em sua conferência de 1994 que nada na vida precoce de Hitler, como também na vida precoce de Stalin, sugeria os poderes que exibiria mais tarde, e que nenhum dos dois teria triunfado sem uma sucessão de golpes de sorte que eles mesmos não haviam criado. Para Hitler, o golpe de sorte decisivo foi a depressão econômica. Nas eleições de 1928, o NSDAP obteve 800 mil votos, 2,6% do eleitorado. Um partido marginal, extremista, violento, descartável. O crack de Wall Street em outubro de 1929 mudou a equação completa. Para 1930, o desemprego na Alemanha havia alcançado os 3 milhões de pessoas. Para 1932, eram mais de 6 milhões, 30% da força de trabalho. Em julho de 1932, o NSDAP obteve mais de 13 milhões de votos, 37,4% do total. Mas tampouco isso era suficiente para o poder. Hitler perdeu 2 milhões de votos em novembro de 1932, caindo para 33,1%. A maré parecia estar retrocedendo. E foi então, no momento em que o movimento começava a perder impulso eleitoral, quando a elite conservadora interveio. Von Papen necessitava dos votos nazistas para formar um governo estável. Hindenburg necessitava se desfazer de Schleicher, cuja gestão como chanceler havia fracassado. As negociações se desenvolveram em salões privados durante o mês de janeiro de 1933. Em 22 de janeiro, von Papen se reuniu com Hitler na casa do banqueiro Kurt von Schröder, em Colônia. Em 29 de janeiro, Hindenburg perguntou a von Papen se podia trabalhar em direção a uma solução dentro do marco constitucional com o respaldo do Reichstag. A resposta implícita era Hitler. Em 30 de janeiro, às 11h30 da manhã, Hindenburg assinou a ordem de nomeação. Goebbels anotou em seu diário: Hitler é chanceler do Reich, como um conto de fadas. Ninguém naquela sala entendia o que acabava de ocorrer. A maioria acreditava que Hitler seria contido, domesticado, usado. Hugenberg havia dito a um amigo que os tinham contratado como um empregado. Von Papen era mais explícito. Em 2 meses teremos empurrado Hitler a um canto que vai guinchar. Sebastian Haffner, então um jovem advogado berlinense que logo se converteria em um dos analistas mais lúcidos do fenômeno nazista, recordou que a maioria da imprensa séria considerou a nomeação como mais um episódio da instabilidade política de Weimar, um governo que provavelmente não sobreviveria ao inverno. Em 53 dias, esse cálculo era irrecuperável.
A paradoxo central da violência hitleriana é que foi imensa e, ao mesmo tempo, seletiva de uma maneira que a distingue de todos os outros autocratas do século XX. O terror nazista existiu. Não há nenhuma ambiguidade sobre esse ponto. A Gestapo, a polícia secreta do Estado, fusionada sob Heinrich Himmler com as SS em uma estrutura que dependia diretamente de Hitler e operava completamente à margem de qualquer limitação constitucional, foi um dos instrumentos mais eficazes de repressão política que o século XX produziu. Os campos de concentração começaram a funcionar dias depois de Hitler chegar ao poder. Dachau abriu em 22 de março de 1933 em uma antiga fábrica de pólvora nos arredores dessa cidade bávara, a 12 quilômetros de Munique. Mas essa violência se dirigiu sistematicamente para fora do movimento, não para dentro. Stalin matou seus próprios comissários políticos, seus próprios marechais, os próprios homens que haviam feito a revolução com Lenin. Fez do terror interno nas camadas mais altas do poder sua ferramenta fundamental de governo. Alan Bullock, que dedicou sua vida acadêmica a comparar os dois homens e cujo livro Hitler e Stalin, Vidas Paralelas, publicado em 1991 e revisado em 1993, é um dos trabalhos comparativos mais rigorosos sobre ambos, assinalou que entre os dois existe uma diferença de estilo que ao mesmo tempo revela uma diferença de natureza. Stalin operava nas sombras, Hitler atuava no centro das atenções. Stalin era o calculador, Hitler o apostador. O georgiano era o administrador experiente, disciplinando a si mesmo no trabalho regular. O austríaco continuava sendo o artista político, odiando a rotina. Hitler deixou que os líderes nazistas mais poderosos, Göring, Himmler, Goebbels, Ley, construíssem impérios rivais e brigassem entre si. O Estado nazista não era um bloco monolítico nem remotamente. Bullock, seguindo a terminologia de Martin Brosat, chamou-o de anarquia autoritária, improvisação permanente, caos administrativo, o polo exatamente oposto à imagem exterior que o regime projetava. Isso não significava que Hitler fosse um ditador fraco. Pelo contrário, a fragmentação do poder abaixo de Hitler fortalecia a posição de Hitler como o único ponto de confluência. Cada feudo em guerra necessitava do favor do Führer para sobreviver. A competição era o mecanismo de controle. O que Hitler nunca fez foi purgar a si mesmo para cima. O aparato de repressão que construiu apontava para os inimigos definidos ideologicamente. Os judeus, os comunistas, os social-democratas, os opositores políticos, os grupos raciais designados como subhumanos pela ideologia nazista. Não apontava para os seus próprios paladinos. O mesmo Himmler, que construiu e administrou o aparato do extermínio em massa, o sistema de campos que consumiu milhões de vidas europeias, manteve seu cargo de Reichsführer SS e chefe da polícia alemã, até que traiu Hitler nas semanas finais tentando negociar a paz com os aliados ocidentais. Só então Hitler o destituiu, quando a destituição era um gesto sem consequências. Há um aspecto do Terceiro Reich que poucos entendem corretamente e que é fundamental para compreender por que Hitler foi o que foi. Nunca lhe interessou governar. Ian Kershaw o articulou de forma definitiva. Hitler odiava a administração e se ausentava da chancelaria durante longos períodos. A Constituição de Weimar nunca foi formalmente substituída. Os direitos constitucionais do cidadão foram simplesmente suspensos por decreto de emergência, nunca abolidos formalmente. O único fundamento constitucional do regime nazista foi a Lei de Habilitação de março de 1933. O gabinete se reuniu cada vez com menos frequência e não se voltou a reunir em absoluto depois de fevereiro de 1938. O que importava eram os decretos pessoais do Führer. O Estado do Führer não era uma engrenagem burocrática eficiente. Era um sistema de lealdades pessoais radiantes a partir de um centro que se reservava o direito de intervenção absoluta em qualquer momento, sobre qualquer assunto, sem consultar ninguém. O historiador Martin Brosat descreveu o resultado como um processo contínuo de radicalização acumulativa. Na ausência de instruções claras e de uma cadeia de comando racional, os subordinados competiam para se antecipar aos desejos do Führer, empurrando as políticas sempre para posições mais extremas, porque a moderação podia ser interpretada como tibieza e a tibieza como traição.
Os dois instrumentos de poder mais concretos que Hitler construiu fora do aparato estatal formal foram o Plano de 4 anos, dirigido por Göring, que absorvia uma proporção crescente da economia alemã e, eventualmente, as economias dos países ocupados, com a prioridade de rearmamento que Hitler exigia, e a fusão da polícia e da Gestapo com as SS de Himmler, que eliminou a função policial do Estado e a colocou em mãos de uma entidade desconhecida para a Constituição e responsável unicamente perante Hitler. Hitler construiu em paralelo ao Estado um anti-Estado pessoal, e nesse anti-Estado pessoal vivia o que realmente lhe importava, a missão racial. O programa que havia anunciado com toda a clareza em Mein Kampf, publicado em 1925 e 1926, para qualquer um que quisesse ler. A conquista do Lebensraum, o espaço vital no leste, à custa dos eslavos. A destruição do marxismo. A eliminação do inimigo judeu, que em sua Weltanschauung era a origem de todos os males do mundo moderno. Não era retórica política. Não era demagogia eleitoral calculada para captar votos. Era o programa real, o único programa real, do qual tudo o mais era instrumental. Bullock formulou a pergunta mais perturbadora em sua conferência de 1994. Se Hitler e Stalin não tivessem existido, teria ocorrido algo parecido? Sua resposta foi não. Não com a mesma forma, não com o mesmo nível de radicalidade, não com o mesmo custo humano. As circunstâncias criaram a possibilidade. Os homens determinaram o que foi feito com ela. E não há nenhum outro líder entre os disponíveis no NSDAP em 1933, nenhum Göring, nenhum Himmler, nenhum Goebbels que teria levado o país para onde Hitler o levou. Em 19 de março de 1945, Adolf Hitler assinou um decreto que não tem equivalente na história militar moderna. Conhece-se como o Decreto Nerão, ainda que essa denominação provenha dos observadores externos, não do texto oficial, que levava o cabeçalho árido e burocrático de medidas destrutivas no território do Reich. O decreto era uma ordem de demolição sistemática de toda a infraestrutura da Alemanha antes que os aliados pudessem utilizá-la. Pontes, fábricas, centrais elétricas, ferrovias, depósitos de alimentos, suprimentos de água. Atrás da semana em que o assinou há uma conversa que Albert Speer, o ministro de armamentos do Reich, deixou registrada em suas notas tomadas 10 dias depois. Hitler lhe havia dito no gabinete da chancelaria entre os escombros dos bombardeios que se a guerra estava perdida, a nação também merecia perecer, porque havia provado ser a mais fraca. Apenas os que eram inferiores mereciam sobreviver. O povo alemão, em outras palavras, ia ser castigado por não ter estado à altura. Speer, o tecnocrata frio que havia construído o aparato de armamentos que manteve a guerra alemã funcionando mais tempo do que qualquer análise racional teria previsto, ficou sem palavras. Levava semanas tentando convencer Hitler de que não destruísse a infraestrutura que a Alemanha necessitaria para se reconstruir. Seu memorando ao Führer argumentava que não tinham direito, nesse estágio da guerra, de destruir o que o povo alemão necessitaria para existir no futuro. A resposta de Hitler foi o Decreto Nerão, uma declaração de guerra contra seus próprios cidadãos. A resposta de Speer foi sabotar o decreto em silêncio, trabalhando com industriais e generais para obstaculizar sua aplicação durante as semanas que restavam. O decreto não chegou a ser aplicado em toda a sua escala, porque o colapso do fronte ocorreu mais rápido do que o aparato administrativo podia executar as ordens. Mas o fato de que existisse, o fato de que Hitler o assinasse e o explicasse com essa lógica de sobrevivência do mais forte que se voltava contra o próprio povo que supostamente liderava, é um dos documentos mais reveladores do caráter real do Terceiro Reich. Cada outro ditador que perde foge. Hitler, ao que o perdia, lhe destrói o país. O historiador Christian Goeschel, em seu livro Suicide in Nazi Germany, publicado por Oxford University Press em 2009, documentou algo que não tem nenhum precedente na história moderna. Uma onda de suicídios dentro dos próprios círculos do regime que, na análise de Christian Goeschel, não tem equivalente em nenhum registro histórico comparável. Os números são precisos e são aterradores.
Entre os hierarcas do partido, Joseph Goebbels se suicidou em 1º de maio de 1945 junto à sua esposa Magda, depois de ordenar a administração de cianeto aos seus 6 filhos no bunker: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig e Heidrun, de idades entre 4 e 12 anos. Heinrich Himmler se suicidou em 23 de maio de 1945 mordendo uma cápsula de cianeto ao ser identificado pelos britânicos. Hermann Göring se suicidou em 15 de outubro de 1946, horas antes de sua execução programada, também com cianeto. Martin Bormann morreu provavelmente em 2 de maio de 1945 tentando escapar de Berlim, embora seu destino exato tenha sido debatido durante décadas. Entre os militares, 53 dos 554 generais do exército alemão se suicidaram em 1945, 14 dos 98 generais da Luftwaffe, 11 dos 53 almirantes da Kriegsmarine. Em Berlim, somente se registraram mais de 7.000 suicídios ao longo de 1945, segundo os arquivos municipais. A cifra real foi provavelmente maior. Muitas mortes nesse período não ficaram registradas em absoluto. Não há nenhum outro regime político do século XX no qual os próprios dirigentes e oficiais tirassem a própria vida nessas proporções após a derrota. Os líderes do fascismo italiano, do regime de Vichy, dos governos colaboracionistas da Europa do Leste fugiram, renderam-se ou foram capturados. Os do Terceiro Reich mataram-se a si mesmos a um ritmo sem precedentes. A pistola Walther PPK, calibre 6,35, com a que Hitler se disparou na têmpora direita em 30 de abril de 1945 no Führerbunker, a 8,5 metros debaixo da terra no jardim da chancelaria do Reich, enquanto os obuses soviéticos perfuravam o solo a metros de distância, não foi a exceção a essa onda. Foi o seu ápice. A imagem que a propaganda do Terceiro Reich projetou de Hitler para o mundo e que muitos seguem confundindo com a realidade era a do monge-rei, o homem que havia renunciado a todos os prazeres terrenos pela Alemanha, o vegetariano austero, o que não bebia álcool nem fumava, o que não tinha vida privada porque sua vida pertencia inteiramente ao povo alemão. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, construiu essa imagem com maestria durante mais de uma década. A maquinaria fotográfica do fotógrafo oficial Heinrich Hoffmann a sustentou com milhares de imagens cuidadosamente selecionadas. A realidade privada era consideravelmente diferente. O biógrafo Robert Payne, em seu estudo de Hitler, publicado em 1973, foi um dos primeiros a assinalar sistematicamente que a imagem ascética era substancialmente uma criação de Goebbels, desenhada para dramatizar o compromisso total do Führer com a causa. Em privado, Hitler consumia Leberkloss, almôndegas de fígado que não se encaixavam precisamente com a imagem vegetariana pura que se projetava. Bebia vinho diluído com água e mantinha uma relação de longa duração com Eva Braun, sua companheira no retiro montanhoso do Berghof sobre o Obersalzberg. Eva Braun havia entrado na vida de Hitler como empregada do fotógrafo Hoffmann em 1929, quando tinha 17 anos e ele 40. Durante mais de 15 anos foi sua companheira em privado, invisível para o público alemão, negada existencialmente pelo culto ao Führer solitário. Hitler a manteve à margem de sua vida pública com uma meticulosidade que refletia o quanto a imagem do Führer sem compromissos privados dependia de sua invisibilidade. Na tarde de 30 de abril de 1945, no Führerbunker, Eva Braun morreu por envenenamento com cianeto. Haviam contraído matrimônio menos de 40 horas antes. Em relação às finanças, o historiador Chris Wetton, em seu livro Hitler's Fortune, reconstruiu o patrimônio do ditador com fontes de arquivo. Em 1918, Hitler era um indigente literalmente sem teto. 25 anos depois, era provavelmente o homem mais rico da Europa. Os fluxos de receitas eram múltiplos. Os direitos autorais de Mein Kampf, que cada casal recém-casado na Alemanha recebia como presente do Estado e que cada escolar possuía, geravam milhões de marcos anuais em royalties que iam diretamente para Hitler.
Os direitos de imagem pelo uso de seu retrato nos selos postais alemães, que começaram a circular desde 1934, geravam um fluxo contínuo de receita que o Estado pagava a ele pessoalmente. O Adolf Hitler Spende, o fundo especial para o qual a indústria alemã contribuía voluntariamente cada ano, adicionava camadas adicionais. E segundo arquivos de inteligência britânica que surgiram em 2004, existia pelo menos uma conta secreta no predecessor do Banco Postal holandês. O homem que vendeu ao povo alemão a ideia da negação de si mesmo acumulava em privado uma das maiores fortunas do continente. A única coisa que a imagem pública tinha de genuína era o compromisso ideológico. E esse compromisso ideológico foi o que terminou destruindo o país. Em 22 de junho de 1941, às 13h15 da madrugada, 3,2 milhões de soldados alemães cruzaram as fronteiras da União Soviética no fronte mais extenso da história da guerra. A Operação Barbarroja desdobrava 153 divisões alemãs mais 37 de aliados. O fronte se estendia por 2.900 quilômetros desde o Mar Báltico até o Mar Negro. A decisão de lançar esse ataque foi pessoal e irrevogável de Hitler. Tomada em 31 de julho de 1940, apenas 6 semanas depois da queda da França, enquanto os alemães ainda celebravam a vitória mais rápida e mais completa que nenhum exército europeu havia obtido desde Napoleão. Hitler ordenou ao alto comando do exército que começasse o planejamento para uma campanha de 5 meses que destruiria o Estado soviético. Ordenou-o sem consultar ninguém. Ordenou-o sabendo que a Grã-Bretanha continuava em guerra. Ordenou-o convencido, com a certeza absoluta que a vitória sobre a França havia instalado permanentemente nele, de que seu critério estratégico era infalível. Bullock assinalou que apenas líderes completamente seguros de sua posição e livres para agir sem consulta podiam se arriscar a inversões políticas tão radicais. Hitler podia assinar o pacto Ribbentrop-Molotov com a União Soviética em agosto de 1939 e depois lançar uma guerra de extermínio contra ela menos de 2 anos depois, porque o regime era ele, e ele não necessitava prestar contas a ninguém. Barbarroja capturou 4 milhões de prisioneiros soviéticos antes que terminasse 1941. Quase 3 milhões deles morreram no cativeiro alemão. As temperaturas nesse inverno caíram a níveis que os planejadores alemães haviam ignorado sistematicamente em seus cálculos. Os soldados alemães combatiam em botas de verão quando o termômetro marcava 40 graus abaixo de zero. As peças de artilharia se negavam a funcionar. Os motores dos tanques congelavam durante a noite e não podiam dar a partida pela manhã. E foi nesse momento, em dezembro de 1941, quando Hitler cometeu o que o próprio historiador Alan Bullock identificou como o erro estratégico mais incompreensível da guerra. Declarar a guerra aos Estados Unidos 4 dias depois de Pearl Harbor, em 11 de dezembro de 1941. Não estava obrigado a fazê-lo. O pacto tripartite com o Japão e a Itália não o obrigava automaticamente a apoiar o Japão em uma guerra ofensiva que este havia iniciado. Fez-no voluntariamente. Dobrou a aposta no pior momento possível. O cientista político John Mearsheimer e outros analistas de política internacional assinalaram que essa decisão converteu o que poderia ter sido uma guerra europeia limitada em um conflito verdadeiramente global que a Alemanha não tinha nenhuma possibilidade real de ganhar. Hitler o fez de todas as formas, porque a lógica que governava suas decisões não era a lógica da sobrevivência do regime. Era a lógica da missão. E para a missão, a guerra não era o objetivo, era o meio. Em janeiro de 1942, em uma vila de 20 quartos na margem do lago Wannsee, nos arredores sudoestes de Berlim, 15 altos funcionários nazistas e das SS se reuniram durante aproximadamente 90 minutos sob a presidência do SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich. O objetivo da conferência era coordenar a implementação do que os documentos chamavam de a solução final da questão judaica. O protocolo de Wannsee, a ata dessa reunião redigida por Adolf Eichmann, estimava em 11 milhões a população judaica da Europa sobre a qual devia ser aplicado o programa. Esse número incluía os judeus de países ainda não ocupados: Grã-Bretanha, 330 mil, Irlanda, 4 mil, Suíça, 18 mil,
Espanha, 6.000. O horizonte do plano não era a Europa ocupada, era a Europa inteira. O extermínio sistemático mediante câmaras de gás havia começado antes dessa reunião. O centro de extermínio de Chełmno, na Polônia ocupada, começou suas operações em 8 de dezembro de 1941. Belzec começou em 17 de março de 1942. Sobibór, em 16 de maio de 1942. Treblinka, em 22 de julho de 1942. Auschwitz-Birkenau, o maior dos centros de extermínio, desenvolveu sua capacidade industrial de matar ao longo de 1942 e 1943, até que seus 4 crematórios podiam incinerar até 4.756 corpos diários. Treblinka não era um campo de trabalho. Não havia seleção médica na plataforma, não havia divisão entre os que podiam trabalhar e os que não. Os trens chegavam, as portas se abriam. Os deportados eram conduzidos em direção às câmaras de gás em cerca de 20 minutos. O campo completo tinha uma extensão de aproximadamente 600 por 400 metros. Estava desenhado exclusivamente para matar. Em 16 meses de operação, entre julho de 1942 e agosto de 1943, em suas câmaras de gás morreram em torno de 900.000 pessoas, segundo as estimativas do Museu do Holocausto dos Estados Unidos. Bullock assinalou em sua análise da autoria da solução final que só havia um homem entre os líderes nazistas capaz de conceber algo tão grandioso e tão monstruoso. Não Himmler, não Göring, mas sim Hitler. E que se houve um ano em que Hitler foi capaz de dar o salto de imaginar essa solução como fantasia a imaginá-la como realidade, esse ano foi 1941. O mesmo ano em que havia convertido em fato literal outra fantasia, a do Lebensraum, o Império no Leste, mediante a invasão da Rússia. Hitler delegou a organização operacional a Himmler e Heydrich e às SS. Mas na avaliação de Bullock, sem um Hitler que concebesse esses projetos e convencesse os outros de que podiam se tornar realidade, nenhum dos dois teria ocorrido. Para o verão de 1944, enquanto o exército alemão desmoronava na Normandia e o colapso do grupo de exércitos Centro na Operação Bagration eliminava em 6 semanas mais de 500 mil de soldados alemães do fronte oriental, os trens que transportavam judeus húngaros a Auschwitz-Birkenau chegavam a um ritmo de 4 ou 5 comboios diários. Os militares pediam essa capacidade ferroviária, as SS a obtiveram. Hitler não interferiu. No momento de máxima pressão bélica, o extermínio era a prioridade. Um ditador que não planeja para sua vida depois de si mesmo decidiu em algum sentido profundo que não deveria haver vida depois dele. Hitler não teve filhos. Não teve netos. Não havia nenhuma família governante esperando nos bastidores, nenhum sobrinho sendo preparado, nenhum herdeiro sendo modelado em segredo. Quando Hindenburg morreu em 2 de agosto de 1934, Hitler não restaurou a presidência da República com algum candidato de sua confiança. Fusionou os títulos de chanceler e presidente no único cargo de Führer e chanceler do Reich, criando uma posição que era ele e nada mais que ele. O contraste com os regimes desenhados para durar é absoluto. A família Kim leva já no poder 4 gerações na Coreia do Norte. Kim Il-sung construiu o Estado. Kim Jong-il herdou o Estado de seu pai. Kim Jong-un herdou o Estado de seu pai. Os Assad governaram a Síria durante mais de 50 anos entre pai e filho. Os Duvalier governaram o Haiti durante quase 3 décadas. Os Somoza controlaram a Nicarágua durante mais de 40 anos. Os Castro governaram Cuba durante mais de 60. Stalin, que matou qualquer um que pudesse sucedê-lo para que ninguém pudesse, deixou de todas as formas um sistema que sobreviveu 38 anos depois de sua morte. A URSS se dissolveu em 1991. O stalinismo não morreu com Stalin. O Estado de Hitler se dissolveu em 8 dias. O almirante Karl Dönitz, nomeado sucessor no testamento político de Hitler ditado em 29 de abril de 1945, assinou a capitulação militar incondicional em 7 de maio de 1945, com efeitos a partir da meia-noite de 8 de maio.
8 dias depois da morte de Hitler, o Terceiro Reich havia deixado de existir como entidade política. O governo de Flensburg, o governo fantasma que Dönitz presidiu durante esses dias a partir da Academia Naval do Mar Báltico, foi dissolvido pelas potências aliadas em 23 de maio de 1945. Nada havia sido construído para sobreviver-lhe porque, em algum nível que os historiadores seguem tentando articular com precisão, o Estado nunca foi o ponto. Era o veículo. E quando o veículo já não podia levar a lugar nenhum a missão para a qual foi construído, sua destruição era a consequência lógica. O Führerbunker era um complexo de 18 salas construído a 8,5 metros sob o jardim da chancelaria do Reich em Berlim. As paredes de concreto armado tinham 4 metros de espessura. O teto tinha 3,5 metros. Era suficientemente resistente para suportar os obuses dos canhões de campanha soviéticos que caíam sobre a cidade, não o suficiente para mudar o resultado da guerra. Hitler chegou permanentemente ao bunker em 16 de janeiro de 1945, quando o colapso do fronte oriental tornava insustentável permanecer na chancelaria acima do nível do solo. Passou ali seus últimos 105 dias. O ar era constante e mecânico. Os geradores que alimentavam a ventilação rugiam ao fundo às 24 horas. A umidade era alta. Os corredores tinham um cheiro de concreto molhado, de suor e de cigarros, porque no bunker as pessoas fumavam embora Hitler o odiasse. As conferências militares do meio-dia, que antes haviam envolvido dezenas de generais com mapas da Europa em mesas enormes, haviam se reduzido a 4 ou 5 pessoas inclinadas sobre mapas que mostravam posições cada vez mais comprimidas. Em 20 de abril de 1945, o 56º aniversário de Hitler, a atmosfera era mais fúnebre que festiva. Esse dia subiu ao jardim da chancelaria para revistar um grupo de delegações do exército da Curlândia, unidades das SS em Berlim, e 20 rapazes das juventudes hitleristas que haviam sido condecorados em combate. Os testemunhos de quem estava presente descrevem um homem fisicamente destruído, a mão esquerda tremendo de forma incontrolável, as costas curvadas, os olhos aquosos e sem foco, arrastando os pés para caminhar, incapaz de manter a compostura facial. Uma das secretárias que o observou de uma janela pensou que se esses rapazes das juventudes vissem de perto a pessoa que haviam jurado seguir até a morte, algo no mundo se romperia. Em 22 de abril, chegou a confirmação de que o Exército Vermelho havia penetrado nos subúrbios do norte de Berlim. O ataque do general Felix Steiner, no qual Hitler havia depositado suas últimas esperanças de romper o cerco, não havia ocorrido. As unidades de Steiner simplesmente não haviam atacado porque não tinham homens nem meios para fazê-lo. Durante meia hora, na sala de conferências do bunker, com apenas 4 testemunhas, Hitler descarregou a que o general Wilhelm Burgdorf, ajudante militar, descreveu como a explosão mais brutal que havia presenciado em toda a sua carreira. Depois, o tom de Hitler desmoronou em um sussurro. A guerra estava perdida, disse-o em voz alta pela primeira vez. Suas testemunhas ficaram em silêncio. Permaneceu em Berlim. Essa mesma noite, quando os primeiros de seus paladinos começaram a se despedir para escapar em direção ao norte e ao sul, quando Göring enviou seu telegrama propondo assumir o comando do governo, quando Himmler tentava secretamente negociar através de mediadores suecos com o general Eisenhower, Hitler os destituiu e ordenou sua detenção com gestos que já não tinham nenhum conteúdo real. Em 29 de abril, à 1h da manhã, ditou seu testamento político. Nomeava Dönitz presidente do Reich e Goebbels chanceler nessa ordem. Nomeava Schörner ao comando do exército. O testamento privado dispunha sobre suas posses pessoais. Nesse testamento reconheceu seu matrimônio com Eva Braun, celebrado horas antes com um funcionário civil no gabinete do próprio bunker, com o estrondo dos obuses soviéticos como fundo. Ao dia seguinte, 30 de abril de 1945, por volta das 13h30 da tarde no Führerbunker, Adolf Hitler morreu de um disparo na têmpora direita com sua pistola Walther PPK. Eva Braun morreu junto a ele por ingestão de cianeto. Seus corpos foram levados pela escada de emergência ao jardim da chancelaria e queimados com a gasolina que haviam preparado, sob o fogo da artilharia soviética que não cessava.
O comandante soviético Georgy Zhukov não chegou a tomar o bunker até 2 de maio. Os restos de Hitler e Eva Braun não foram identificados com certeza forense durante décadas. Em sua análise da morte de Hitler, Ian Kershaw escreveu que morreu derrotado, mas sem arrependimento, convencido ainda de sua missão, lamentando unicamente não ter tido tempo de completá-la. A última frase de seu testamento político era uma instrução aos alemães de manter vivas as leis raciais e de resistir ao envenenador universal de todas as nações, na mesma terminologia que havia utilizado em seus primeiros discursos em Munique em 1919. Junta agora todos os elementos, um homem a quem entregaram o poder legalmente, em vez de tomá-lo pela força. Um homem que manteve o mesmo círculo interno durante 12 anos sem purgar ninguém de importância, em marcado contraste com quase todos os autocratas comparáveis de sua época. Um homem que conduziu pessoalmente a guerra mais destrutiva da história a nível de divisões individuais, deixando a estratégia de conjunto em mãos de seus próprios defeitos. Um homem que não construiu nenhuma dinastia, que não preparou nenhum sucessor até as últimas horas de sua vida e que ao final emitiu uma ordem de destruição de seu próprio país como ato político deliberado. Um homem que morreu em um porão, rodeado de pessoal que morreu ao seu redor, enquanto seu aparato de propaganda projetava a imagem de um Führer que havia caído combatendo em defesa de Berlim. E uma imagem pública, a do monge-rei ascético, que era em quase todos os seus detalhes uma construção de propaganda. Um homem que em 1945 era provavelmente o mais rico da Europa, que manteve uma companheira de vida durante 16 anos em um segredo de Estado, que acumulou uma fortuna de fontes que incluíam os royalties de um livro que o Estado entregava obrigatoriamente a cada casal recém-casado da Alemanha. A única coisa verdadeiramente coerente, a única coisa que traça uma linha reta desde o gabinete de Munique em 1919 até o bunker em 1945, é a missão apocalíptica racial. Tudo mais, o poder, o Estado, a guerra, a imagem, a fortuna, era instrumental em relação a essa missão. E quando os instrumentos falharam, a resposta foi destruí-los. Os ditadores normais são egoístas. E esse egoísmo, por mais retorcido e brutal que seja, tem uma consequência que às vezes se passa por alto. Os países sobrevivem a eles. O aparato soviético sobreviveu a Stalin. Cuba sobreviveu a Castro. A Coreia do Norte sobrevive a cada Kim. Inclusive, o regime fascista italiano sobreviveu a Mussolini como entidade política até que o próprio Mussolini fosse executado. O regime de Hitler não sobreviveu a Hitler porque nunca foi desenhado para sobreviver a Hitler. Era a manifestação de uma vontade, não uma instituição. E quando a vontade se esgotou, a manifestação desapareceu com ela, levando consigo entre 60 e 85 milhões de pessoas. Essa é a resposta real à pergunta que dá nome a este vídeo. Hitler é o oposto de todos os demais ditadores, porque todos os demais ditadores, em algum nível, queriam viver. E porque quis exatamente o contrário. Porque construiu um regime orientado para uma missão em vez de para a sobrevivência, o custo foi o que foi. Se o que faz de Hitler único como ditador é também o que o fez unicamente catastrófico, isso significa que todos os demais ditadores eram, à sua maneira horrível, o tipo mais seguro? Deixe sua resposta nos comentários.